Não tem problema. Então, bom dia a todos. É normal, portanto, já o Sérgio dizia, é o Sérgio Neto branco e o Sérgio Neto negro. Portanto, ele tinha muito essa coisa. Portanto, não tem qualquer problema, nunca levei a mal. Mas, de facto, aquilo que eu vou falar também tem a ver tanto com o facto de sermos uma comunidade sagrada sob os pais celestiais e, no fundo, não cabe esta situação, portanto, de sermos brancos ou negros ou amarelos ou etc. Portanto, isto acho que é importante, portanto, no fundo, restaurarmos. Ok, então, eu estou grato por estar aqui e, de facto, o tema, como disse aqui a minha sobrinha, a nossa irmã, posso trocar o nome também? Érica? É o nosso papel e a nossa missão. Este sermão, portanto, é basicamente um sermão e ao mesmo tempo um testemunho. Depois de tanto tempo, espero que aceitem o meu tempo com paciência, embora que preparei, portanto, este sermão para um tempo normal de um sermão, 40, 45 minutos. O importante não será certamente o tempo. Acho que o mais importante é sempre o conteúdo que Deus me inspirou e que espero possa vos preencher também e alimentar nesta nova semana. Aju? Então, o facto de eu estar aqui já quer dizer, portanto, que houve uma mudança. E essa mudança, portanto, é importante também, não é? E poderia não estar aqui. Porquê? Porque desmaiei a semana passada. Mas já vamos falar sobre isso. Então, o nosso papel pode não ser a nossa missão, mas a vitória no nosso papel pode determinar o sucesso da nossa missão. Porque depende em muito de como nós vamos viver o papel que nos foi dado. Nós, na realidade, somos atores com papéis específicos numa peça de teatro que é uma peça real. E esta peça chama-se A Providência da Restauração. Mas é a providência da restauração porque infelizmente aconteceu a queda. E esse é que é o grande problema. Mas voltarei mais tarde a este tema central do nosso papel e da nossa missão. O estarmos aqui, vocês também, nesta mudança, portanto, que estamos a fazer, nesta transição, neste novo dia, e vamos dar uma salva de palmas pelo início deste novo dia e pela continuidade na construção conjunta de vários outros dias semelhantes. Em primeiro lugar, uma salva de palmas para todos nós para este novo começo. Então, voltando ao meu desmaio. Se calhar alguns não sabem. Mas, de facto, a semana passada aconteceu pela primeira vez na minha vida e acredito que queiram saber também o meu estado de saúde após esse desmaio. Mas é um desmaio, portanto, que com o tempo, e dado que não se passou mais nada, foi aquele episódio e ponto, eu penso que posso chamar que foi uma espécie de um ataque espiritual, porque eu tenho esse conhecimento na minha vida também, experiências no passado do fundraising. Houve alturas, tanto que eu dormi no carro e estacionei perto de cemitérios, sem saber. E à noite aconteceram coisas. Ok? E eu dei conta. E de facto, também em algumas casas residenciais mais antigas que eu fiquei, também se deram coisas. Portanto, acho que sou uma pessoa muito apetecível de ser atacado. Não foram tantas vezes, mas foram algumas. E na realidade, portanto, é algo que não se deve ter medo. Porquê? Porque nós, portanto,
temos que ter confiança na proteção divina. Nós temos que ter confiança que realmente somos filhos dos pais celestiais e que por isso mesmo somos protegidos em todas as circunstâncias. E às vezes começa, portanto, até inclusive de uma determinada forma. Começa-se, eu não sei se vocês tiveram já essas experiências ou não, eu acredito que muitos de nós tivemos, mas no meu caso, começa, portanto, com espirais a aparecer à minha volta. Eu estou de olhos fechados e espirais. E depois borbulhinhas aqui no estômago. E depois uma sensação estranha. Neste caso não foi nada disso. Mas acredito que foi algo muito mais forte e que foi algo que realmente me levou ao chão. E eu não estou a dizer que sou uma pessoa extremamente forte, mas espiritualmente sou muito forte. Portanto, e algo que me leva ao chão, dessa forma, sinceramente, foi muito petulante. Sabem o que é petulante? Certamente que realmente quis, porque eu tive uma semana muito esgotada, muito cansada, e acho que também se aproveitou disso. No entanto, nestas situações basta orar. Orar. E eu, às vezes, tanto quando me aconteceu, orei também, não só pelos pais celestiais, pelos verdadeiros pais, mas também por Jesus. Ave Marias, Pai Nosso. Depois de um tempo, desaparece. Ok? Cansam-se e vão-se embora. Então, é preciso que realmente algo pudesse estar muito cansado e ser muito forte e estar insatisfeito também com a nossa vitória. Porque a semana passada foi um grande dia de vitória para esta nação, no sentido em que Portugal realmente fez, portanto, uma transição. Vocês sabem, portanto, quando as eleições correm bem, não é? E fala-se, portanto, que foi uma eleição muito democrática, todo o povo participou democraticamente, sem problemas, sem conflitos, etc. Portanto, é isso, portanto, de que se tratou. Porque, de facto, nós conseguimos realmente mostrar que nós realmente estamos no caminho certo, que é o caminho do perdão, o caminho do amor, o caminho da unidade. Eu estou grato também a todos que me ampararam e oraram por mim naquele dia, na semana passada. Já vou fazer um despiste, conforme também disse a todos que eu ia fazer um despiste, mas não quiseram nada comigo. Acharam que já não tinha sinais nenhuns para estarem-me a fazer despiste. A Saúde 24 não quis nada comigo. Portanto, significa que a partida passou. Estes parabéns, portanto, que eu vos quero dar, tanto é que esta cerimónia que nós fizemos, provamos uma vez mais de sermos uma nação que, mesmo não reconhecidamente uma nação providencial em nível da Europa e do Médio Oriente, mas é uma nação providencial, muito especial e muito querida pelos pais celestiais e pelos verdadeiros pais, e como membros e famílias abençoadas verdadeiramente valiosos e especiais. Porque a nossa comunidade provou, desde sempre, e mais uma vez, ter um coração deste perdão, de amor, de gratidão, e olhamos, portanto, toda a melhor parte daquilo que foi feito durante estes anos pelo nosso líder nacional anterior, a quem eu peço mais uma vez uma salva de palmas. Porque é só dessa forma que nós podemos fazer um novo recomeço. É através do perdão, do amor, da gratidão e da unidade que é necessária para seguirmos em frente. Nós não temos que olhar para trás, e aquilo que nós olharmos para trás é sempre para ver todo o bom que aconteceu e que foram muitos bons momentos que nós tivemos, portanto, e muita coisa que se fez em prol da providência portuguesa. E deixar passar, como disse a Carla, o passado, as dores, tudo aquilo que ficou para trás, agradecer por uma nova oportunidade
para podermos dar as boas-vindas a um novo, atual presente, para podermos relançar, portanto, o futuro com o nosso movimento português, portanto, a ser, de facto, vitorioso na continuidade, portanto, do trabalho dos verdadeiros pais. Adjo? Uma salva de palmas, então, para todos nós. No entanto, Deus trabalha de formas sempre muito misteriosas, certo? E ao juntarmos uma trindade, porque acho que estávamos todos à espera, portanto, de uma só pessoa, e veio uma trindade, que talvez de nós, nenhum de nós podia imaginar. No entanto, na história de Deus, e desde o princípio divino, desde logo na introdução, nós sempre tivemos necessidade de vários tipos de dualidade. Estas dualidades tornam-se restaurativas no pós-queda, seja o interno e o externo, seja o positivo e o negativo, o sujeito e o objeto, a religião e a ciência, Caim e Abel, esposo e esposa, etc. E ouvimos muitas vezes o nosso pai falar de cima, baixo, esquerda, direita, frente e trás. Se não tivermos esta restauração, nós não conseguimos evoluir, não conseguimos avançar, não conseguimos sair do mesmo sítio. Então, não é possível qualquer processo de restauração sem Caim e Abel. Seja em termos individuais, seja em termos de casal, seja em termos, portanto, de comunidade, seja em termos de nação e por aí vai. E temos esta questão do processo também do comunismo, da democracia, dos governos, dos governados, sendo que em qualquer uma das posições que nós às vezes estamos nuns, às vezes estamos noutro, às vezes, portanto, estamos em ambos, mas vai existir sempre uma responsabilidade individual. E somos nós que vamos realmente fazer a diferença estando num ou noutro lado, estando num ou noutro papel. E o papel é muito importante aqui para nós realizarmos bem a nossa missão. Daí o tema, o nosso papel e a nossa missão. Então, o que é que nós devemos passar de uma era para outra, no sentido de poder haver uma clara restauração? É a vitória de Jacó relativamente a Esaú. Não o próprio Esaú, aliás, portanto, na era... Exatamente, Jacó relativamente a Esaú. Não o próprio Esaú, que como Caim representou um papel, mas conseguir, portanto, juntos, a subjugação do mal, não é? Que está em nós próprios, em primeiro lugar, e que de facto é o nosso inimigo comum. Ou seja, nós olhamos uns para os outros aqui e há pessoas com que nos damos melhor, há pessoas com que nos damos pior, há pessoas que gostamos ou não gostamos. Mas é importante que nós consigamos olhar para os olhos de cada um e ver que, independentemente de tudo, somos irmãos e irmãs. E que aquilo que às vezes não gostamos é aquilo que está lá dentro daquela pessoa, que todos nós também temos, diferentes maneiras, e que esse algo é que sim, muitas das vezes não faz parte do divino dentro de nós, porque nós estamos a viver no mundo da queda. E se estamos a viver no mundo da queda, nós não somos perfeitos. Então todos nós temos essa parte dentro de nós, que estamos a trabalhar para ser restaurado, que leva o seu tempo, que tem a ver com tudo aquilo que nós aprendemos aqui, portanto, no nosso movimento, em termos de restauração, de espíritos, etc. e por aí adiante, antepassados. Então é nessa base que nós vamos fazer essa restauração. Em Portugal, então, através dos seus membros e destas novas lideranças, nós cumprimos o nosso papel de perdão, amor e unidade, e a restauração vai-se fazer completa quando ambos os papéis, do antes e do depois, se consigam elevar também juntos e se elevarem no lado do reconhecimento, do arrependimento e do perdão
e do apoio na correção dos erros passados. Esse reconhecimento também é extremamente importante e vai naturalmente caber de cada um fazer tanto esse reconhecimento. Tenho, pois, também agradecimentos especiais, portanto, como já demos aqui palmas ao nosso ex-líder nacional, Sérgio Neto, alguém que desde a campanha nós tivemos uma relação muito pessoal também, a nível horizontal, mas também a nível vertical, e que sempre acreditei que foi muito bom. Dizer também que com ele eu vivi os melhores momentos de campanha, de fundraising, com diversões, com muita praia, muito cinema. Talvez foi ele o meu melhor líder de campanha, porque tínhamos sempre o fim de semana, portanto, algo diferente do que apenas orar, portanto, ou fazer material. Tínhamos sempre de aproveitar e ir a algum lado e sentirmos também a presença uns dos outros. Ok? Portanto, é a pessoa que, com o seu conhecido carisma, também mais me faz rir quando estamos juntos. Mesmo em missões fora do país. Porque faz graça de muita gente e, inevitavelmente, uma pessoa ri. Inevitavelmente. E bastante. Porque muitas das vezes ficamos nos mesmos quartos. E, portanto, depois a sua imitação de algumas pessoas, portanto, contar coisas portanto, que aconteceram durante o evento, não se consegue deixar de rir. Portanto, eu sempre, da minha parte, tentei ser muito direto, sincero e frontal, mas também sempre com uma atitude de respeito e de cumprimento no meu dever de membro ou de responsável, mas junto da liderança nacional. Com informação, com relatório, e sempre disse aquilo que achava, de forma direta, aconselhar ou mesmo até criticar construtivamente, que é assim que nós aprendemos uns com os outros. Não é só a nível das posições, portanto é a nível da relação de dar e receber, independentemente do cima, baixo, esquerda, direita, frente e trás, certo? Então, são 18 anos até 2026, acabaram por não chegar a 2027, mas que sabemos que houve muito peso, muitas responsabilidades, muitas dificuldades, a maioria dos quais sozinho. E até ao fim, dadas as circunstâncias da sua esposa, mas que felizmente percebi muito mais tarde, através, portanto, da minha esposa, pelo menos se pôde realmente manter a nossa organização mãe, Federação da Família, à tona da água e cumprir com tudo aquilo que realmente foi sendo importante no caminho da providência. Portanto, não foi fácil tanto também entender isso, mas quando entendi, achei que realmente Deus trabalha mesmo por caminhos misteriosos. E acho que temos que dar uma grande salva de palmas aos pais celestiais e aos verdadeiros pais por estas formas de trabalhar que não entendemos, mas que fazem o seu sentido no caminho da providência e no avanço que Ele quer para a providência. Uma salva de palmas. Infelizmente, outros líderes nacionais, por várias circunstâncias lá fora, e o Robert também foi claro nisso, portanto, tiveram que deixar não só a sua missão, mas depois também saíram de alguma forma da igreja, portanto, ou afastaram-se. Mas o nosso irmão Sérgio Neto permaneceu. Não saiu. E já disse que não vai sair. Eu queria que ele estivesse aqui hoje, não está, não sei porquê, mas eu estou a falar exatamente como preparei, estando ou não estando, porque não sabia que não ia estar. Portanto, mas ele vai ver a gravação, se assim o desejar, mas no sentido de que, de facto, aquilo que nós queremos é que esta nação não tenha aquilo que não faz parte de uma providência. É uma continuidade. É alguém que sai, mas que permanece. Porque tem que estar dentro e por dentro da continuação da construção
daquilo que realmente agora os novos vão fazer. E nesse aspecto fico muito feliz, porque vai poder ajudar a restaurar Portugal e assim mantendo o ciclo da sua própria restauração e da sua própria família. Porque isso é muito importante. Sempre prezei o seu grande amor aos pais celestiais e verdadeiros pais e à nossa mãe no seu coração, e daí todo o esforço que fez, e é esse o reconhecimento restaurativo de forma abel que eu acho que nós, como nação, pudemos dar na semana passada, e que eu aqui também, como seu irmão, que não escrevi em nenhum livro, portanto, que me deram para escrever, mas quis dizer aqui, portanto, pessoalmente, que realmente é o processo de restauração, deve ser feito desta forma. Uma salva de palmas uma vez mais. Também agradecer, e noutro capítulo, aos vários irmãos e irmãs que me nomearam a mim ou ao nosso casal, quando foi, portanto, as nomeações, e de também ter sido entrevistado pelos líderes do Sul, tendo corrido bem. Mas é Deus que sabe. É Deus que sabe dos seus planos e da sua vontade, que é soberana, e Ele sabe as razões que a nossa razão desconhece. E na última convocação de passar a chama, a nível da Federação da Paz Universal, eu pensei que isso pudesse vir a ser igual à transição também na Federação da Família. Então, pus o meu lugar na Federação da Paz Universal, pus o meu lugar, portanto, à disposição, convidei vários jovens que achei que me poderiam substituir se eu, ao deixar a posição, e ficar por detrás a orientar esses jovens para que eles possam levar a cabo a missão da Federação da Paz Universal em Portugal. Isso porquê? Porque nós não precisamos de ser líderes para liderar. Precisamos apenas de dar o nosso contributo e o nosso melhor a quem está na liderança. E automaticamente nós estamos a ajudar a construir. Mas a questão é que não aconteceu dessa forma, porque liguei ao Jack Marion para perceber, porque depois desse evento nada aconteceu, e ele perguntou-me a minha idade e depois perguntou-me porque é que eu estava a pensar deixar a missão. Eu disse que não estava a tentar deixar a missão, mas que achava que se calhar era esse o procedimento. Ele riu-se e disse que nos meus 54 anos, não tenho sequer 60 e estou muito longe dos 70, que sou muito novo e que no trabalho que a FPU faz, com o tipo de pessoas que nós contactamos aqui em Portugal, que já estão familiarizados connosco, a mudança nunca poderia ter sido feita da mesma forma que na Federação da Família. Elogiou o excelente trabalho que a equipa da FPU tem feito e frisou que na Europa e Médio Oriente precisam desta continuidade em parceria, havendo ainda potenciais eventos em carteira que nós, portanto, fomos construindo, como o Estoril Conference, da Câmara Municipal de Odivelas, e que devemos continuar a estar à altura e sim gradualmente a preparar alguém para ficar nesse lugar. Mas com tempo. Antes da seleção da nova liderança, eu solicitei a alguns membros voluntariamente para iniciarmos uma condição de oração extra, a começar a partir do dia 13 e até o dia 30 de abril, centrado nos líderes da cadeia de seleção do novo líder nacional de Portugal, até à sua decisão final. 16 membros corresponderam, e uma salva de palmas para todos eles. Qual foi a nossa oração nesse tempo, antes da seleção? Foi orar aos pais celestiais que a escolha do próximo líder nacional de Portugal, seja ele indivíduo ou casal, seja absolutamente realizada de acordo com a sua vontade e a dos verdadeiros pais, sob a orientação da nossa amada Santa Mãe Han,
ao inspirar internamente os seguintes líderes da Europa e do Médio Oriente. Começando, portanto, desde o Robert e Oksana, a Eugene e todos, portanto, a nível da Europa, Michael Balcon, etc., até chegar, portanto, ao presidente Kendu e à nossa Santa Mãe Han. Então, depois houve a seleção. E esta é a minha leitura possível da mão divina, no porquê desta trindade, desta nova liderança. Embora eu tenha estado na entrevista também e ter percebido algumas coisas sobre como é que iria ser feita a nova liderança, mas na minha missão pastoral, temos a Paula, que aparece como a única portuguesa neste meio. É uma liderança feminina. Tivemos uma primeira liderança feminina, praticamente, não é? Porque era mais a Samonime que estava à frente do que o Dr. Avelino, mas era um só, naturalmente. Depois, portanto, uma liderança, portanto, oposta. Foi mais o Sérgio Neto que esteve à frente e a esposa, portanto, teve que estar também no trabalho. E agora temos uma nova liderança feminina em Portugal. E temos um grupo intercultural. Este grupo intercultural lidera representando duas nações ocidentais. Portugal, que tem uma história de colonização. Temos a Itália, que é o esposo, que é berço do cristianismo, também, como sabemos. E depois, juntamente nesta liderança, nós temos o Osmani Uni, como sabemos, e a Jeanne, o Brasil, a América Latina. E continuamos a ter, portanto, líderes no Porto, a Leonice e o Geraldo, e temos a África, eu e a Marta, nas organizações providenciais. Esta nação está a representar uma interculturalidade completa. Portanto, os pais celestiais sabem porquê estão a fazer isto desta forma. Podemos cumprir ou não a nossa parte, mas eles sabem porquê. E no Porto também temos, portanto, a Verita, que tem sido também uma líder-chave africana no Porto. E temos, portanto, a nossa irmã Carla, mantendo-se, que é luso-africana, né? Enganei-me. Completamente portuguesa, mas vindo de pais africanos como tesoureira. Ou seja, eu acredito que nesta trindade de três funções diferentes, os pais celestiais e a verdadeira mãe, certamente têm aqui um processo de restauração em curso e que nós devemos realmente estar atentos para podermos ajudar. Somos uma família humana sob Deus, temos uma comunidade dos pais, sagrada dos pais celestiais, intercultural, interracial, internacional. E Deus não tem cor, não tem cultura, ama sem ver religião, sem ver cor, sem ver língua, sem ver nacionalidade. Então, nós temos que deitar fora tudo aquilo que é, ou que possa parecer, as divisões, tanto que possam haver dentro da nossa comunidade, mas também na Europa, que estas situações também são europeias e precisam de ser restauradas, para realmente não haver nenhuma distinção entre nós e proteger a nossa imagem, que é uma imagem de um movimento de paz, um movimento intercultural, um movimento que não vê em nenhum lado raças, culturas, religiões, etc. Foi-se abaixo? Não. Então, este processo em curso também pode ser visto em termos macro. Os colonizados, África e mesmo tanto a América Latina, Brasil, etc. E em vez de nós, portanto, odiarmos, em vez de nós, portanto, no movimento, portanto, fazermos aquilo que se faz no mundo lá fora, nós não vamos fazer isso. Nós nunca fizemos isso, nem vamos fazer. Devemos ajudar-nos
e apoiar Portugal a erguer-se de novo, desde o seu interno, Federação da Família, até ao seu externo, para a mudança que os pais celestiais querem ver lá fora. Nós representamos aquilo que nós fizermos aqui, é aquilo que vai acontecer no Portugal lá de fora. Na política, na economia, na área académica, em tudo, na religião. O que nós conseguirmos cá dentro harmonizar em perdão, amor e unidade é aquilo que nós vamos abrir as portas para que Portugal mude, para que as lideranças de Portugal possam mudar. Vai sempre depender de nós. Em termos micro, dentro do nosso movimento, dentro da nossa comunidade, vai ter que haver esta restauração. Esta trindade vai ter que se restaurar entre si, com todas as suas diferenças. E vão nos ajudar também a restaurar, no fundo, essas diferenças que na comunidade a verdadeira mãe pede que temos que realizar o 1%. 1% individualmente, 1% no casal, 1% na família, 1% na comunidade, 1% na nação e 1% na Europa. Portugal tem uma posição extremamente importante na Europa. E eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas Portugal está no sítio onde está e tem um crucifixo. Tem acima, não é? Temos, portanto, aquela que foi a nação de onde foi para a América, não é? Portanto, a Inglaterra, de onde foi para a América, portanto, digamos, a parte mais ocidental. Depois temos à esquerda o Brasil, temos em baixo a África e temos à direita as Índias, o Médio Oriente. Portugal está no centro disto tudo. E dentro da Península Ibérica é a cara da Europa. Então, por alguma razão, este país pequenininho tem sempre estado nos púlpitos da Europa. Não há vez que não haja notícias de que Portugal tanto está a fazer algo. Então, depois de ter entrado esta trindade, nós conseguimos, portanto, ou vamos ter que conseguir ajudar a sair, a reconhecer, a corrigir, a melhorar e voltarmos ao centro, ao lado correto do princípio divino de unir, perdoar, amar, abraçar, mas subjugar o mal que existe dentro de cada um de nós. Aquilo que é o nosso inimigo comum. Entretanto, depois, fizemos novamente uma condição. De dia 18 até o dia 24 de maio, antes de entrar a Trindade, até ao último dia 24, orámos, portanto, mais 16 pessoas. Já não tanto com aqueles que, de facto, sabíamos que iam ser parte da Trindade. Mas oramos aos Pais Celestiais por esta nova liderança em Trindade Nacional. Morena e Paula, Osmane e Uni, Jeana Oliveira, sob a orientação dos diretores da região Sudoeste, Roberto e Oksana Torok, Eugene Collecter, que possam, juntamente com o líder nacional cessante, Sérgio Neto, e com a tesoureira Carla Vieira, realizar uma passagem de testemunho clara e harmoniosa, e que juntos sejam sensíveis e fiéis à vontade dos pais celestiais e dos verdadeiros pais, reconhecendo a importância de Portugal no futuro da providência na Europa. São 3 pontos. Segundo ponto, que sob a orientação dos pais celestiais e da nossa amada Santa Mãe Han, todos os 5 desta trindade sejam protegidos, inspirados e preparados interna e externamente para uma liderança relacional, usando do coração, sabedoria e discernimento e trabalharem juntos com a consciência e responsabilidades que são requeridas no perdão, amor e unidade. Ponto 3. Que assim também possam adicionar à sua liderança toda a experiência e o potencial dos seus líderes, a energia e a criatividade da sua juventude e a vontade e o apoio dos vários membros da comunidade, unidos todos juntos na construção e no crescimento seguro
da providência em Portugal. Mancé? Aju? Uma salva de palmas, mas que não seja para acordarem. Eu, entrando agora também novamente no tema, nosso papel e a nossa missão, do qual eu não saí, mas agora mais diretamente, vamos procurar todos sempre melhorar. E vamos procurar, tanto também, ter os olhos em cima deles. Certo? Ajudá-los realmente a fazer a sua missão da melhor forma possível. Mas, se tivermos que dizer bem, que digamos. Se tivermos, portanto, que dizer algo com que nós não concordamos, falemos diretamente com eles. Eu penso que eles vão se colocar, ou devem se colocar nessa posição. Isso evita muito daquilo que, infelizmente, não se quer tanto no nosso movimento e que às vezes acontece. Mas falando diretamente, nós quebramos todas as bases que Satanás possa ter para invadir. Então, eu escolhi, portanto, aliás, fui inspirado porque eu fiz, antes da minha entrevista, e para saber se realmente decidia ir à entrevista, porque fui nomeado, eu fiz uma condição de 3 dias. No último dia, depois de ter recebido, portanto, o e-mail da nomeação, no último dia da minha condição de 3 dias, eu fui inspirado a ler 16 tópicos do tal Undoque que todos nós lemos durante os 40 dias. Do ponto 12 ao ponto 27. Naturalmente que não vou-vos ler isto tudo. Já li, era para mim, e continua a ser. Mas vou ler aqui, portanto, apenas 3 pontos das palavras do verdadeiro Pai no Cheonsong-yong, livro 9, capítulo 3. A missão de um líder da igreja. O ponto 12. O líder de uma organização assume responsabilidade pública. Enquanto pessoa responsável, tem de assumir total responsabilidade. Deve defender e cumprir os seus regulamentos e normas. O líder orienta a organização enquanto figura central, determinando se ela seguirá o caminho do bem ou o caminho do mal. O mesmo se aplica ao governante de uma nação. O governante de uma nação é a figura central que assume total responsabilidade para garantir que a sua nação defenda a lei, a qual deve basear-se na lei da retidão pública. Esse governante precisa de estar totalmente preparado para este papel em todos os seus aspectos, tanto internos como externos. Assim, os líderes devem ser capazes de governar segundo a lei da retidão pública, defender essa lei e influenciar todos os cidadãos da nação a cumprir as suas responsabilidades ao abrigo dela. Caso contrário, da perspectiva da lei da retidão pública, o governante não pode representar a nação inteira. No número 13, o mundo está sem dúvida a caminhar para a unidade com a figura central e a vontade pública, centrada na lei do bem maior. As pessoas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, seguem este mesmo caminho. Nem mesmo Deus pode fazer simplesmente o que lhe apetece. Tendo estabelecido a lei do bem maior, Deus só pode assegurar firmemente a sua posição, mantendo a centralidade dessa lei e cumprindo os seus deveres e responsabilidades públicas em conformidade com essa lei. Não pode afirmar a sua autoridade ignorando a sua própria lei. O mesmo se aplica a nós no que respeita às leis da família, da sociedade e da nação. Aju? Os líderes precisam de dar, não de receber. Ao dar, não devem dar sempre a mesma coisa. Precisam de dar algo de novo. É difícil preferir sermões, não é? Ao dar palestras sobre o princípio divino, vocês podem limitar-se a repetir o que lá está escrito. Mas quando proferem sermões, é difícil, porque não se deve dar repetidamente a mesma mensagem. Quando os pais alimentam os seus filhos amados, escolhem uma variedade de alimentos nutritivos. Do mesmo modo, não devem dar a mesma mensagem vezes sem conta. Se não têm nada para dar, orem para receber inspiração de Deus. Depois,
Alimentem os vossos membros da igreja com o que receberam de Deus. Discutam com Deus o que lhes dar. Devem ser leais à vossa sociedade, leais à vossa igreja e leais à vossa família. Qual é o propósito da igreja? É onde se molda e cultiva o nosso caráter, o vosso caráter. Precisam da igreja por causa da queda. A vossa família e a sociedade não são suficientes para aperfeiçoar o vosso caráter. Não podem aperfeiçoar o vosso caráter tal como são. Podem ter ido para a universidade, obtido um doutoramento, mas não é isso. Isso não significa que o vosso caráter seja ideal. É por isso que precisam da igreja. Através de mim precisam de estabelecer um laço com os novos pais e tornar-se os seus novos filhos. Então podem começar a vossa família de novo, colocá-la sob o domínio de Deus e avançar para um mundo novo. Ao fazê-lo, a igreja serve de ponto de apoio. Caso contrário, não podem ser bem-sucedidos. A vossa nova família forma-se através da igreja e uma nova sociedade também é criada através da igreja. Qual é a base para afirmar que uma pessoa é reta? Uma pessoa reta reúne o coração do céu e o coração do povo num ponto central. Deveis ser esse tipo de pessoa. Na igreja devem oferecer toda a vossa devoção para conquistar um lugar central nos corações dos seus membros. Para isso precisam de investir todo o vosso coração e alma. Devem oferecer devoção para além da que oferecem à vossa família, à escola ou ao sucesso pessoal na vida. E é por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Portanto, nada pode ser pessoal, particular. Não é para o mundo, é para a providência. Nós somos apenas instrumentos. Vós que sois famílias abençoadas, deveis saber que a vossa missão é verdadeiramente grande. Precisam de ser pais que possam influenciar os vossos filhos e filhas, e esta é a vossa primeira missão. Para isso, têm de ser rigorosos na condução da vossa vida na igreja e também da vossa vida pública. E devem ser exemplares na vossa missão pessoal. Estas coisas são absolutamente necessárias para educar os vossos filhos a seguirem o caminho da providência no futuro. Então, para terminar, digo que nascido em Cabo Verde, sem nunca regressar, criado em Portugal, tendo vivido num prédio com 11 famílias cabo-verdianas, a cultura da minha nação está lá. Mas o meu serviço foi sempre Portugal. Eu vivo com um cabo. E hei de ir, talvez este ano, não sei, visitar pela primeira vez Cabo Verde. Quero ver se realmente encontro pessoas que possam ajudar a criar a fundação lá. É que, incrivelmente, de todos os países da África que já têm fundação, esse país está à espera de mim, possivelmente. Possivelmente, não sei. O outro de facto, não tem praticamente fundação lá. Quantos membros? Então, eu quis estar dentro e por dentro, e então o nosso casal tem servido, portanto, a comunidade, desde sempre, os líderes nacionais anteriores, estes líderes, portanto, que agora são cessantes, e, novamente, agora esta trindade, apesar das dificuldades internas, apesar desta vez em campos diferentes, Federação da Paz Universal e mais diretamente envolvido com o líder nacional, é como se estivéssemos a trabalhar juntos no mesmo café, que é este movimento, não é? Mas porque é necessário, portanto, depois, naturalmente, cada um tem a sua função. E nós, portanto, trabalhámos durante muitos anos, 13 anos, portanto, mais juntos, digamos assim, porque eu não tinha a missão da Federação da Paz Universal, na liderança do Dr. Avelino e da Samani Mionguá, mas mais divididos quando foi agora, portanto, na liderança do nosso líder Sérgio Neto, pelas razões que eu aqui também já disse. No entanto, vamos ver, portanto, se nesta nova liderança, origem, divisão, união,
nós conseguimos, portanto, colocar o nosso serviço mais junto e perto desta liderança que é esta Trindade. Até porque temos 4 casamentos juntos, não é? 4 casamentos. Não é brincadeira. E estamos juntos para a eternidade, temos uma família e tudo o que nós temos vindo a fazer é por aceitação de algo mais elevado. Então, a Federação da Paz Universal tem um trabalho muito importante que já tinha começado a fazer juntamente com a Federação das Famílias e agora temos também dentro da própria Federação da Paz Universal as pessoas que trabalharam com a FPU. Portanto, há muito trabalho a fazer, muito trabalho conjunto, muito trabalho de ligação entre as organizações, nomeadamente também com a Federação das Mulheres, com a YSP e com todas as organizações a funcionarem como um só. Sem distinção, sem qualquer distinção. Todos são parte dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Isso é o que eu acredito que vai acontecer. Então, nós temos que fazer agora o nosso 1% também, eu e a Carla e a nossa família. Portanto, vamos estar por perto, naturalmente, sempre ativos, mas sempre com esta mesma fé, amor e obediência absoluta. Devemos agora ter mais tempo para restaurar o nosso 1% de verdadeiro amor no nosso casal, na nossa família, e vamos nos reunir novamente na nossa ação e no nosso apoio à liderança, trabalhando juntos. Por isso eu chamo aqui a Carla para lhe dar aqui um grande abraço e firmarmos esse compromisso, sendo que é alguém, tanto que com fé, amor e obediência absoluta, realmente apoiou incondicionalmente a liderança anterior e eu acredito que vai apoiar incondicionalmente os novos líderes nacionais, esta Trindade. Adju? Você quer estabelecer? Por que não fiz? Então, vamos orar, está bem? Muito obrigado por terem estado atentos e por terem, no fundo, cumprimos aqui os 45, não foi 40, mas vamos orar. Divino e amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, da terra e da humanidade, Pais Celestiais, Tu que nos criastes, Pai, como filhos e filhas ideais, filhos e filhas de piedade filial, Pai, desde Adão e Eva, Tu quiseste, Pai, que nós ajudássemos a construir, Pai, o mundo de paz, de amor, de harmonia, Pai, o Jardim do Éden e agora, Pai, a Chanilguk, porque infelizmente houve a falha dos primeiros antepassados. Mas nós, Pai, tivemos Jesus, Pai, com grandes ensinamentos, fizeram evoluir, Pai, todo o progresso providencial, assim como outros líderes que surgiram. E tivemos e temos, Pai, nós, os verdadeiros pais, conosco, vivemos nesta era dos verdadeiros pais. O nosso verdadeiro pai no mundo espiritual, a nossa verdadeira mãe, que apesar de todas as dificuldades, neste preciso momento ainda está a sofrer, o seu sangue, sacrifício e lágrimas, Pai, está a ajudar a mudar o mundo, mesmo quando nós não vemos muitas das vezes essas mudanças com as guerras e os conflitos que estão a ocorrer. Mas essas mudanças estão a ocorrer, sobretudo dentro do nosso movimento. Dentro de cada um de nós, dentro dos nossos casais, dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas nações e dentro da Europa, que deve representar também a União Europeia, e tudo aquilo que nós fizermos de bem, tudo aquilo que nós fizermos corretamente, nós vamos restaurar, Pai, aquilo que está no mundo lá fora ainda à nossa espera. As organizações, portanto, tipo a FPU e a Federação das Mulheres, vão ajudar a restaurar as Nações Unidas, porque elas foram criadas para trabalhar no interno, mas para salvar o externo. E tudo vai de dentro para fora. Se nós compreendermos isso, nós compreenderemos o papel que
que é dado a cada um de nós, a representar pessoas que viveram, se calhar, há 2000 anos atrás ou mais, e que agora têm que tomar uma decisão. Se representando esse papel, talvez mais de Caim, talvez mais de Abel, tem na sua responsabilidade, como Deus disse a Caim, o mal espreita à tua porta, mas és tu que tens que o dominar. Portanto, somos nós que temos que dominar esse mal que ainda persiste em tirar-nos do caminho certo. Portanto, vamos nos olhar como irmãos e irmãs que têm essa missão, mas que têm que cumprir tanto o seu papel de deixar o mal de fora para nos tornarmos limpos e brilhantes como a nossa mãe quer. Obrigado por tudo. Oremos pela saúde, pela proteção física e espiritual da nossa amada Santa Mãe Han. Oramos para que rapidamente ela possa sair do hospital diretamente para o palácio, sem nunca mais passar pelo centro de detenção, e que a verdade seja revelada e que o Espírito e a verdade possam estar no meio de nós com todo o sacrifício que ela está a ter. É isto que o Expresso reporta e oferece esta oração. Eu faço no nome dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, seja aqui presencialmente ou no Zoom, e seja, Pai, aqueles que não puderam estar aqui hoje. É isto que expresso do meu nome Sérgio Vieira, membro de uma família abençoada central, que atende a nossa Santa Mãe Han com gratidão. Aju. Aju. Muito obrigado. Muito obrigada, tio Sérgio. E realmente há muito que se diga sobre as palavras do tio, não é? A nossa missão, o nosso papel